Hebreus 12, nós vamos ler os primeiros 3 versículos para a nossa meditação nessa manhã. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Oremos mais uma vez. Pai, nós te pedimos, ilumina a explanação da tua palavra. Abre o nosso entendimento. Fala conosco. Nós te pedimos em Cristo Jesus. Amém. É a nossa proposta para esse mês de março, né, desenvolver uma espiritualidade fitness. Não sei se você conseguiu ver o videozinho que a gente postou lá no grupo, no Facebook da igreja. Mas a ideia é a seguinte, né? A gente está, querendo ou não, a gente ainda está no começo do ano, porque o carnaval acabou agora, começa 2020 mesmo, né? Os meninos voltaram para a faculdade, né? As aulas aí estão... Então agora parece que as coisas começam a acontecer. E a gente fez um monte de plano para esse ano. Alguns a gente já executou, outros a gente já desistiu, né? Porque começou janeiro, e aí a coisa foi acontecendo e parece que não rolou. Mas o fato é que eu não sei você, mas a gente pensa em muita coisa no começo do ano, no trabalho. A gente faz planejamento eu preciso voltar a fazer um exercício, né? Eu não tenho mais fôlego para subir a escada, a coisa está ficando complicada, preciso fazer alguma coisa. Eu quero aprender uma nova língua, eu quero fazer uma pós-graduação, eu preciso estudar. Mas você pensou na sua espiritualidade? Você planejou alguma coisa pensando na sua espiritualidade, ou você só pensou, eu vou na igreja esse ano? Né? Tem gente que até pensou, não, esse ano eu vou ter um compromisso sério com Deus, todo domingo eu vou estar lá. O fato é que a gente precisa pensar na nossa espiritualidade. Ela é uma parte importante da nossa vida, ela faz parte de quem nós somos. Então, a nossa proposta aqui é como desenvolver uma espiritualidade aí tão fitness, né? Que está na moda aí, essa ideia de ser saudável para esse ano. Então, é pensar além da nossa saúde física, também pensar na nossa saúde espiritual. E a partir dessa proposta, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre perseverança. É um ingrediente muito importante para a nossa espiritualidade, para a nossa jornada de fé. Porque a gente tende a desistir fácil de algumas coisas. Eu falei do monte de plano, né, que a gente até já parou, né? Você começa, vai uma semana firme na academia, na segunda você está quebrada, e você respira, pensa bem e fala, deixa quieto. Se emagrecer, aí chega no domingo, a mãe faz macarrão com pudim. Fica difícil. Mas enfim, quando a gente traça uma proposta, a gente precisa se manter perseverante nela. E a ideia da espiritualidade não é diferente, né? É a gente traçar um plano na nossa jornada de fé, na nossa jornada de vida e se manter firme naquilo. E o que a gente vai ver aqui hoje serve para a fé, mas também serve para outras coisas da sua vida. Para você se manter perseverante, você vai ver muito isso, o que esse texto diz para nós, que pode muito bem ser aplicado em várias áreas da nossa vida. Não só na espiritualidade, mas principalmente na espiritualidade. Essa carta aqui que não se sabe quem escreveu, né? Existem aí várias conjecturas, mas ninguém sabe quem é o autor de Hebreus. O fato é que ela foi escrita para uma igreja que estava sendo exaustivamente perseguida por causa da sua fé. Então aquele que era cristão no primeiro século estava ali sofrendo perseguição. E toda ela, se você depois tiver sentar em casa e ver com calma, você vai ver que ela tem um estilo realmente de exortação para animar, para ser forte, para enfrentar o sofrimento, para enfrentar a angústia, para enfrentar as perseguições que estavam acontecendo, as frustrações
né? Porque a gente cria expectativa em relação às coisas, e os primeiros discípulos criaram várias expectativas, só que eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sendo oprimidos, alguns estavam sendo mortos por causa da fé. Então, como enfrentar tudo isso? E esse texto é muito precioso para a gente pensar um pouquinho sobre a gente ser perseverante, então, na nossa corrida de vida, e aí eu vou usar um pouquinho na nossa maratona de fé e de vida. Por quê? Para quem costuma acompanhar esportes, sabe que existe uma diferença muito grande entre um tiro de 100 metros rasos e uma maratona. 100 metros, uma maratona são 42 quilômetros. Né? Então, para você correr uma maratona, você tem que estar muito mais preparado. E a vida é uma maratona. Nós passamos por inúmeras coisas ao longo da nossa existência e a gente precisa estar preparado. E talvez você se pergunte, então, como ser perseverante? Ou como seguir firme diante das tempestades da vida? Porque já que é uma maratona, né, uma maratona pode começar e de repente no meio da maratona chover. Ela não vai ser desmarcada porque choveu. Então, diante da nossa vida, não dá para você dar um pause, né, parar o mundo que você quer descer. Não dá. O mundo continua acontecendo, as tempestades continuam vindo, você se sente muitas vezes angustiado, em sofrimento, mas como ser perseverante então diante de tudo isso? Quais as ferramentas ou o que a palavra nos apresenta que possibilite para nós sermos perseverantes? Como ter uma espiritualidade perseverante? Como continuar firme, então? E aí eu gostaria de, a partir desse texto, trazer para nós 3 palavras que vão servir para a nossa meditação. A primeira delas é inspiração. O versículo 1 diz: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas. Então, a primeira coisa para a gente ser perseverante é a inspiração. Se você questionar inúmeras pessoas que são bem-sucedidas hoje em dia, elas se inspiraram em alguém para vencer. Se você ler as entrevistas aí do Messi, ele vai dizer que realmente ele se inspirou em Maradona e Ronaldinho Gaúcho para ser o grande jogador número 1 do mundo. Se você ler as biografias do Steve Jobs, ele vai falar que ele se inspirou lá em John Draper para fundar a Apple. Ou seja, sempre existe uma pessoa que inspira outras pessoas. Então nós precisamos de pessoas que nos inspirem a ser perseverantes. Pessoas na nossa vida. E a gente pode afirmar que o autor de Hebreus, ele faz essa ligação dessa nuvem de testemunhas com um conceito que está em 2 capítulos anteriores. Se você quiser dar uma espiadinha lá no capítulo 10, no verso 36, ele diz lá: vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu. Vocês precisam perseverar. Perseverar, o que é? É ficar firme. Perseverar é permanecer, é ser constante, é conservar-se, é continuar, é não desistir. E após esse chamado, então, a gente tem um capítulo, desse capítulo 10, a gente vai ter o 11, que vem antes do que nós lemos, e que é muito conhecido da maioria de nós que estamos na igreja há bastante tempo, que é chamado do quê? Da Galeria dos Heróis da Fé. E vai falar de vários homens e mulheres, né? Se você pegar o capítulo 11, de vários homens e mulheres que o autor de Hebreus usava para inspirar aqueles cristãos, nossa, português agora, né? Aqueles cristãos perseguidos do primeiro século. Então, o termo aí, nuvem de testemunhas, é a ideia de uma multidão de espectadores. E essa figura que o autor usa é aquela multidão que ia nos estádios, na época dos grandes eventos esportivos gregos. E quem vai num estádio não é um espectador, uma testemunha que ele faz referência aqui, não é alguém que apenas vê o espetáculo, mas é alguém que torce,
Ou seja, esse espectador, essa ideia que ele traz aqui é aquela ideia da competição atlética em que quem assistia tinha um papel de animador. E o fato é que, se você gosta de futebol, quem vai no estádio para torcer, mesmo se for contra outro time. Né? Eu gosto de futebol particularmente, eu gosto do futebol pelo futebol. Né? E se tiver jogando meu time, melhor ainda. Mas se não tiver e for o Corinthians, eu vou torcer contra o Corinthians. Mas se for dois times que eu gosto, a coisa complica. Porque eu fui lá na AFA esses dias e tava Palmeiras e Ferroviária. Minha torcida era para ficar no 0-0 e ficou. Né? Porque aí complica. Mas o fato é que, quando a gente assiste um jogo, alguma coisa assim no esporte, dificilmente a gente consegue ficar neutro. É essa a ideia que ele está dizendo aqui. Então, essa ideia aqui da nuvem de testemunhas é alguém que torce, alguém que se compromete em torcer, em que se arrisca. Né? Porque às vezes você dá o seu palpite, vai ser 2-0 para o Brasil, aí a Argentina ganha. Né? Então, complica, mas o fato é que o que ele traz aqui, que essa nuvem de testemunhas, ela inspira quem está na corrida, quem está na competição, quem está na jornada. Ou seja, por quê? Por que essa nuvem de testemunhas serve como inspiração? O que esses heróis da fé, então, por exemplo, do capítulo 11, trazem para essas pessoas do capítulo... para nós hoje? Dá uma espiadinha lá, 11, do 13 ao 16. Diz assim, sobre essas referências, essas pessoas que serviram de inspiração aqui para o autor de Hebreus. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, e saudando-as, e confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se, na verdade, se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora inspiram a uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado o seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. São pessoas que viveram os pés na história, mas com os olhos na eternidade. Alguns nem viram aquilo que Deus prometeu. Moisés não pisou na terra prometida. Só viu, né, aliás? Só viu, mas não pisou. E tantos outros que ele descreve aqui. São pessoas que viveram os pés na história, mas os olhos na humanidade. Isso é importante para a nossa caminhada. Quando a gente pensar em pessoas que devem nos inspirar, nós precisamos lembrar disso. Porque no fundo, isso é muito importante para a caminhada. Tudo depende do porquê nós fazemos o que fazemos. Vou explicar melhor. Como afirma Rick Warren, quando você vive a luz da eternidade, pés no chão, olhos na eternidade, seus valores mudam. Você utiliza mais sabiamente o seu tempo e o seu dinheiro, por exemplo. Você passa a dar maior valor às pessoas, à sua personalidade, aos seus relacionamentos, do que fama, do que riqueza, do que realização, do que prazeres. E as suas prioridades, então, são reorganizadas. A maneira do porquê nós perseveramos muda. E aí tem um best-seller, eu não sei se você já leu, se você conhece, que chama Comece pelo Seu Porquê, do Simon Sinek, que ele diz assim lá: nós fazemos o que fazemos, às vezes dizemos como fazemos, mas raramente dizemos o porquê fazemos o que fazemos. A motivação do que, o que você faz? No seu dia a dia, no seu trabalho, no seu estudo, o que? A excelência, a força do como você faz, depende grandemente do seu porquê.
Qual a motivação que te leva a fazer aquilo? Qual é o seu nível de perseverança? Em quem você tem se inspirado para fazer aquilo? Por quê? Aonde estão os seus olhos? Essas pessoas, esses patriarcas que ele traz aqui, esses homens e mulheres de fé, tinham um porquê definido. Isso é importante para nós, porque pessoas que devem nos inspirar precisam ter porquês definidos. Por que fazemos o que fazemos? Isso interfere no como e no o quê. É isso que nos inspira. E às vezes a gente não se dá conta disso. Mas para a gente seguir em frente, a gente precisa de garra, de perseverança. E garra, ela tem dois componentes, paixão e perseverança. E a paixão está ligada ao porquê. Às vezes você pode fazer repetidamente a mesma coisa, mas se o seu porquê é firme, a repetição não vai te angustiar, não vai te causar peso. Ao contrário, ela te dá alegria, te dá satisfação. Porque eu falo assim, tem um propósito nisso. Tem um porquê. Qual é o porquê das suas paixões? É importante a gente pensar. Quais são os seus porquês? Porque a gente está pensando aqui em pessoas que nos inspiram. Mas você pode e deve inspirar alguém. E aí? Qual é o seu porquê? E o seu porquê vai estar relacionado a onde estão os seus olhos. Quais são os seus valores? Isso que vai inspirar as pessoas. Por isso que a gente realmente, pensando o que a gente faz aqui, ecoa para a eternidade, como diria o poeta do filme Gladiador, porque ecoa. Se eu estou olhando para a eternidade, como eu já disse, meus valores mudam. A minha fonte de inspiração é outra. E as pessoas à minha volta, essas pessoas que são essa nuvem de testemunhas, elas também me inspiram a continuar. Viu, dona Laurinha? É isso que a gente fala para a senhora quando a gente vai lá. A senhora inspira a gente a continuar. São pessoas assim que a gente precisa. De fé, de referência. Essa nuvem de testemunhas que torcem para a gente. Como faziam essas nuvens de testemunha no estádio. Perseverar passa por inspiração. E a segunda palavra, que vai tornar a sua espiritualidade aí, então, mais perseverante, que vai nutrir você a ter uma espiritualidade fitness, é a transpiração. Essa parte não é muito legal, mas a gente precisa transpirar às vezes. Que está também aí no versículo 1, a continuação, que diz assim: livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que é proposta. A palavra na sequência aqui diz que nós devemos nos livrar de todo peso e de todo pecado. Esse se livrar aqui, no original em grego, é onkos, que você já deve ter ouvido, da onde descende a palavra oncologia. Na luta contra o câncer, é essa a ideia, né? Essa ideia de vencer o câncer, no original é essa palavra. Que resume tudo o que pode pesar ou atrapalhar uma competição, uma corrida. Pode ser um peso ou pecado. Então, no sentido figurado, a gente pode pensar que tem algumas coisas que são peso, que não significam que sejam pecado, e outras que são pecado mesmo, né? Agressões contra o nosso Deus. E aí você tem, por exemplo, você pode ter o peso da preocupação, do sofrimento, né? Do amor às coisas desse mundo, né? As coisas, fama, como a gente falou, né? Então, muitas vezes, esse peso também pode ser uma preocupação demasiada com o futuro. Andar ansioso demais, né? Por coisa nenhuma. Muitas vezes também todo esse peso aí está relacionado a gente tentar agradar todo mundo. Não é necessariamente um pecado, mas é um peso que se carrega, porque uma hora isso cansa.
E a gente tem a questão do pecado em si mesmo, que pode ser uma vida dupla. Eu estou vivendo... Aqui eu sou uma coisa, em casa eu sou uma coisa, mas na rua eu sou totalmente diferente. Né? Eu sou desonesto com os meus negócios. Eu ajo de uma maneira desonesta com as pessoas, eu minto. Então, a gente vê que o peso e o pecado às vezes estão muito juntos. Mas o fato é que eles atrapalham. Eles atrapalham a caminhada. E a gente pode fazer aqui também essa ideia de livrar-nos do peso, então realmente nos envolver e correr aí com determinação. É que às vezes a gente está saindo da zona de conforto, porque tem alguns pesos que eles acabam, a gente acaba se acostumando com eles. E acredito que tá bom assim, eu não preciso mudar, tá ótimo, né? Para que eu vou me desvencilhar disso? Eu já acostumei tanto com a minha ansiedade, eu até alimento ela às vezes. Tá tudo tão bem, e de repente eu acordo no meio da noite e fico pensando na cor da parede da sala que talvez eu vá reformar daqui 2 ou 3 semanas. Eu alimento ainda a ansiedade, né? Então assim, a gente às vezes acaba trazendo coisas novas e alimentando. Mas a proposta do texto é o quê? É sair dessa zona de conforto, é deixar isso para lá. Eu lembro quando eu estava pensando nisso aqui e vendo alguns estudos a respeito disso, eu lembro daquela máxima, né? Mariana conhece: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Quem pratica atividade física ouve muito isso na academia. O Muhammad Ali, que é o pugilista, ele afirmava que ele odiava cada minuto do treino. Mas ele dizia para si mesmo: não desiste, sofra agora e viva o resto da sua vida como campeão. Ele falava para si mesmo. Ou seja, sem esforço, sem transpiração, a gente não chega muito longe. Não dá para correr a corrida. A gente não pode se conformar com peso. Não pode se conformar com o pecado. Eu sou assim mesmo, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. Esse complexo de Gabriela, não dá. Falando da competição ou da carreira que nos é proposta, a cada um de nós, não tem como a gente fugir dela. Eu já disse, não dá para a gente falar para o mundo que eu quero descer. Não dá. Cada um de nós tem uma proposta. A gente tem um alvo e um prêmio definido. Desde o início. Ninguém corre uma corrida sem saber porque está correndo. Se estiver correndo sem saber porque está correndo, é melhor parar e pensar. Porque talvez você está correndo a corrida errada. Isso é muito sério. A gente precisa assumir as consequências. Bom, qual é a minha proposta? Qual é o meu porquê? E a partir disso assumir as dores, assumir realmente as consequências, porque se livrar desses pesos, se livrar do pecado, realmente vai fazer com que a gente possa correr mais rápido. E às vezes parece que a gente tem medo de vitória. E a gente esquece que Cristo já venceu. E que Ele promete que a gente vai vencer. Pense, quais pesos você tem carregado? O que você tem colocado em cima de si? Às vezes são narrativas, né? A gente escutou a vida inteira que, não, você não é capaz, você não dá conta, você não consegue, que você começou a interiorizar aquilo de uma forma tão grande que é a única verdade que você tem. E Cristo diz que não. Se livre desse peso. Se livre de todo pecado e corra com perseverança. Vá firme, transpire. É fácil se livrar dos pesos? Não é. Às vezes você vai precisar de terapia, às vezes você vai precisar buscar pessoas que te inspirem. Você vai precisar ter uma conversa com o pastor, com a pastora. Às vezes você vai precisar chegar em casa, sentar na frente do seu marido e falar com ele. Às vezes você vai precisar falar com o seu filho. Existem inúmeros pesos que a gente carrega. Eu não sei qual é o de cada um. Mas com certeza, quando você pensa nisso, alguma coisa vem na sua cabeça, o que te incomoda. Eu espero que nada. Que você esteja correndo livre e solta com a corrida que lhe foi proposta. Corrida de fé, corrida da vida. Mas pode ser que às vezes você está tão
tão carregado e tão pesado que você não consegue enxergar isso sozinho. E não se esqueça do que Jesus diz para nós em Mateus 11. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque às vezes também a gente está procurando solução em inúmeras coisas, mas esquece de buscar ao próprio Jesus em oração. Senhor, me ajuda a me livrar dessa ansiedade, me ajuda a me livrar desse peso, desse pecado. Então, a gente não pode esquecer, a gente precisa aprender mais Jesus, ouvir mais Jesus, concentrar os olhos nele, aprender mais dele. Isso vai nos ajudar a ser perseverante. E é da onde vem a próxima palavra, que é concentração, que está no versículo 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas afinal, por que olhar para Jesus? Porque quando a gente pensa em autor, a tradução não é que o tradutor seja infeliz, ao contrário, ele foi feliz nessa ideia. Mas no original, não é o autor como a gente pensa no português, é alguém que escreve apenas. No original é archegos, que quer dizer campeão, herói. Então Jesus, ele é o herói, ele é o campeão. Por quê? Porque diz que pela alegria que lhe foi proposta, ele suportou, ele perseverou a cruz, desprezando a vergonha, a ignomínia aí é vergonha, e aceitou-se à direita de Deus. Jesus suportou a vergonha da cruz. Era um método de execução reservado para os piores bandidos do primeiro século. Definitivamente, bandido bom era bandido morto, então no Império Romano era bandido na cruz. Tinha que estar na cruz. Era a pior forma. Era a forma de mostrar, olha, tá vendo esse cara? Ele é o pior de todos. É bandido. E Jesus tomou para si a cruz, o modo de execução pior que existia na época, e tomou sobre si os nossos pecados e levou para a cruz. Ele sofreu o castigo que era nosso por causa do pecado, por causa de Adão. Lembra lá de Romanos 5 que nós lemos? Por um homem entrou o pecado, e por outro a salvação, a graça, por causa da cruz. Ele suportou, ele sofreu, ele correu a maratona e depois ressuscitou. Ele foi vitorioso. E ele nos convida sempre a um arrependimento sincero, a uma mudança de vida, a uma mudança de atitude, para que a gente possa ter vida e vida em abundância. Não é vida só depois que a gente morrer. Às vezes a gente tem essa ideia equivocada de quando a gente pensa em salvação, é só no pós-morte. Mas quando ele nos torna seus, quando ele nos abraça e nos ama, essa vida em abundância começa agora. É viver uma vida sem peso, sem pecado, sem culpa. É correr com perseverança a corrida que nos é proposta. O perdão não é algo que a gente possa ganhar ou merecer, por mais que às vezes a gente tente. É um dom gratuito de Deus, é graça. Então, somente quando a gente se coloca aos pés da cruz é que a gente deixa cair o peso da nossa carga, que a gente entrega totalmente para Ele. Porque o cristão, cada um de nós, é uma pessoa que conhece o imensurável alívio, o alívio de experimentar o dom do perdão e o seu amor leal, e ser amado apesar de todo e qualquer pecado. Por mais que a gente diga, eu não me sinto digno, Ele vai dizer para você, você não precisa ser digno, eu te amo mesmo assim, eu fui digno por você. Cabe a gente aceitar. Então, por meio de Jesus Cristo, é que abre para a gente a possibilidade de a gente viver uma vida diária de amizade e comunhão com Deus. De todas as vezes que esses pesos quiserem vir à tona,
a gente fala, não quero mais isso. Mas para que isso aconteça, eu preciso me concentrar nele. Olhar para Cristo. Porque nós podemos correr a maratona sem peso nenhum, sem pecado nenhum, por causa dele. Não é porque, olha, quantas pessoas que inspiraram a gente, como eu transpirei para isso. No final das contas, tudo é nele. Ele é o centro. Olha bem o que está aí no verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Pensem. O autor de Hebreus, ele amplia essa exortação comparando Cristo conosco. Ou seja, olha bem para ele, para que vocês não se cansem, para que vocês não desanimem. Pois se o Filho de Deus, a quem a gente deve adorar voluntariamente, se submeteu a tão árduas lutas, quem dentre nós ousaria se esquivar de enfrentar o que ele enfrentou? Só esse pensamento seria suficiente para levar a gente a vencer todas as tentações. A descobrir que os nossos companheiros aqui, cada um de nós, como filhos e filhas de Deus, nós temos outro nível de referência. Deus, sendo Deus, abriu mão de tudo aquilo, se fez homem como nós, viveu essa vida, ou seja, nos deu que exemplo, que forma de inspiração para a gente seguir em frente, o próprio exemplo dele. Então, concentremos-nos em Jesus. Se a gente se concentrar nele, a gente sempre vai ter força para continuar, para correr a maratona. Ele é o nosso herói, ele é o nosso campeão. Mas pode ser, e aqui a gente tem que ser realista, que mesmo tendo isso em vista, a gente não dê conta. Tem hora que a gente não dá conta. Gisele, olha, eu tenho pessoas que me inspiram. Eu costumo ser uma pessoa que transpira bastante, eu me esforço, mas olha, para mim já deu. Eu cansei. E aí você cai esgotado. E você tem vontade de desistir. Porque algumas lutas vão ser tão difíceis, que elas vão levar a gente a pensar seriamente em desistir. E algumas vezes nós vamos nos sentir tão derrotados, tão acabados, sem força emocionalmente, sem força fisicamente, que a gente vai se dar por vencido. Para mim já deu. Mesmo quando isso acontecer, Ele vai olhar para nós e vai nos socorrer. Hebreus 2:18 diz: porque tendo em vista que Ele mesmo sofreu quando tentado, Ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Nós somos tentados a desistir inúmeras vezes, mas a palavra diz que Ele é capaz de nos socorrer. Então quando a gente cai, Ele cai junto. E Ele olha para a gente lá no fundo. E Ele dá a mão. E Ele corre com a gente. E algumas vezes Ele nos leva no colo. Ele provê pessoas. Ele provê situações de renovo, de refrigério para a alma cansada. Ele nos dá novo ânimo. Ele restaura as nossas forças. Nos dá coragem, disposição. Mesmo que tudo pareça dar errado, Ele vem ao nosso socorro. Ele é socorro bem presente no dia da angústia. Ele está conosco. E Ele sempre nos diz: seja forte, seja corajoso, seja corajosa. Eu já venci a corrida.
Não se esqueça disso. Inspiração, transpiração e concentração. Então a gente vê que a perseverança para a gente continuar firme nessa maratona da vida, nessa maratona da fé, rumo então aí à eternidade, somos-se tudo isso. Mas a gente tem que ser realista e lembrar, as pessoas que nos inspiram também podem nos decepcionar. Às vezes a gente está firme e forte e a nossa transpiração está a todo vapor, mas a gente pode se cansar. Mas aquele para o qual nós olhamos, firmes e fortes, é campeão. E porque ele é campeão, a gente também será. Corramos com paciência. Sejamos constantes. Às vezes a gente vai dar trotinho mesmo. Tem dia que a gente vai estar lá nos 100 metros raso. Mas tem dia que a gente vai estar no trotinho, quase caindo. E às vezes a gente pode até cair. Mas sejamos fortes. Deus está conosco. Lembre-se que Ele é infinitamente maior do que todos os elementos desse mundo. Nós temos um porquê para fazer o que nós fazemos. E Ele nos ajuda como fazer. No trabalho, nos estudos. Aonde estão os teus olhos? Por mais difíceis que as lutas se mostrem, não se esqueça que a vitória é certa. Que Ele promete vitória certa e alegria completa. Nós precisamos, sim, das pessoas que nos inspirem. Melhor, que a gente seja as pessoas que inspirem outras pessoas. Rogo a Deus que você seja capaz disso. Que você possa realmente ser forte e corajoso. Que você possa se esforçar cada vez mais. Não porque a gente merece alguma coisa. Não por isso. Porque Ele já nos deu. Mas que a gente se esforce para viver de acordo com aquilo que Ele nos deu. De acordo com a sua graça. De acordo com o seu amor. Que nos constrange, que nos faz querer melhorar. Querer ir em frente, transpirar mais. Mas não se esqueça. Olhos firmes, focados em Jesus. Ele é a nossa referência. De homem e de Deus. E acima de tudo, que a gente se concentre. Ele é o nosso herói de fato. Ele corre a carreira conosco. E isso é maravilhoso. Nós não estamos sozinhos. Nós não estamos sozinhos. Não se esqueça disso. Até o dia da sua vinda. Que a gente possa cultivar essa perseverança. Para desenvolver realmente uma espiritualidade mais saudável a partir desse ano. Quando as coisas estiverem difíceis, lembre desse texto. Que Deus nos ajude, hoje e sempre. Amém?